A realização da Semana Elias José só foi possível com o apoio da Prefeitura e dos patrocinadores que acreditaram em nosso projeto. E agradecemos a todos os coletivos que estão presentes, que colaboraram no desenvolvimento das propostas para a realização dessa semana, assim como dispuseram até de recursos próprios para estar aqui presentes durante o evento. Graças a Deus, dignamente, estamos realizando a terceira Semana Elias José, com o apoio incondicional da nossa Prefeitura, através dos departamentos de Cultura, Turismo e Esporte, Lazer e Educação, da ajuda de pequenos, médios e grandes empresários do município e região, a começar pelo exemplo da nossa patrona Marina Ribeiro do Vale, primeira produtora rural e empresária a levar o trabalho do Instituto Cultural Elias José à zona rural, a todos os meios de comunicação que divulgaram incansavelmente o evento e a vocês, público presente, que serão os protagonistas principais dessa mudança. Aproveitem e beneficiem-se da cultura e da leitura que estarão espalhadas por aí nas ruas, praças e espaços culturais de Cochupé. Presente que oferecemos a vocês, cidadãos, nestes 5 dias de programação da terceira Semana Elias José, Festival Nacional de Literatura Infanto-Juvenil. É muito importante a gente preservar o que a gente tem de mais querido. Na minha casa, eu tenho desde os livros que ninguém pega aos meus discos mais intocados. Tirando a coleção dos Beatles que o Cupim comeu. Os Cupins gostavam de música boa, né? Mas eu não esqueço de muita coisa, eu guardo muita coisa na memória. E eu perdi a minha mãe quando eu tinha 14 anos. Danadinha também resolveu ir embora assim, sem avisar. E os meus irmãos eram menores. E a coisa boa de hoje é que o papai consegue hoje contar um pouquinho da história da mamãe para os meus irmãos. De como é que ela era, uma coisa que ela gostava, ou que não gostava, porque os meus irmãos eram muito pequenos. Então isso ia se perdendo um pouco na memória. Eu faço esse gancho para trazer a importância do Instituto Elias José. Porque o Elias, ele não era só o marido da Silvinha e o pai de vocês, né? O pai da Yara, da Lívia, do Érico. Ele é o condutor de muita fantasia na cabeça de um bocado de gente. Provavelmente que nem ele imaginava isso, né? Então, a gente poder manter essa memória, cuidar bem dessa obra, dar uma cara nova, que às vezes a gente precisa mudar a moldura do quadro para ficar bonito na parede, né? Então, acho que esse cuidado que se tem de levar, porque o Elias pode até ter ido, virou a poeira das estrelas, mas ele está aí, porque tudo se transforma. Ele está aí no que a gente respira, na saudade que a gente sente, mas muita gente não sabe disso. Então, a forma da gente manter ele vivo é nas histórias que ele deixou, nos poemas, nas coisas de memória que ele trouxe também.
né? Então, eu acho que o trabalho do Instituto em enraizar e florescer essa memória, ele é singular. Porque no Brasil, a gente costuma muito esquecer o que as pessoas fazem, o que fizeram, ainda com as pessoas vivas, né? Então, colocar o livro, colocar as histórias do Elias no coração das pessoas e fazer nascer dali um leitor é uma das coisas mais importantes que poderia acontecer. Não acaba aqui. Daqui a 30 anos, o Zé, bom, se vocês não conhecem o Zé, vocês deviam conhecer, acho que viria sim uma entrevista com o Zé, está aqui o meu pedido, entendeu? O Zé vai saber quem foi o Elias, entendeu? E vai poder levar e contar uma história do Elias para outros, quem sabe para outro Elias, né? Então, acho que o papel do Instituto Elias José é o mais forte e o principal é isso, é ele semear, continuar semeando essa palavra, as histórias, porque dessa fruta, dessa semente vai nascer um leitor. 2, 10, né? 1000. Porque o Instituto não pode também ficar restrito, ele pode ser enraizado aqui em Guaxupé, mas ele não pode ficar restrito aqui. Ele tem que se espalhar. E ele se espalha fácil, preservando a memória, através de um vídeo que você pode espalhar por aí, através da história do Elias, do livro que pode chegar desde a banca de revista a uma livraria, a uma escola, e vai se espalhar no coração da gente, que vai viajando por aí falando disso tudo. Exato. Elias, ele era uma pessoa diferente. Ele gostava de agregar as pessoas. Eu acho que isso ele aprendeu também em família. Por quê? Porque ele sempre contava história da avó, contando as histórias para eles, para os netos, né? E eu acho que com ela, ele aprendeu isso de viver em família. Viver com os amigos. Ele não se contentava em estar sozinho. Ele queria que todos estivessem juntos. Então, eles estavam... Domingo era dia. Ligava para um, ligava para outro. Ia todo mundo para casa do Elias. E ele morria de rir das histórias da gente. Às vezes participava, às vezes não participava. Sempre estava ali com o computador dele escrevendo, dava uma falazinha aqui, uma falazinha ali, mas curtia a amizade das pessoas, da Silvinha, e ficava participando com a gente ali. Entrava um filho, saía o outro, e entrava um amigo, saía outro amigo, mandava ir buscar uma coisinha para a gente. Uma delícia, sempre muito gostoso. A cidade respira literatura e respira arte também. Então, assim, todas as coisas que estão acontecendo fazem com que a cidade fique mais perto da cultura. Então, quando há todo um envolvimento de pessoas que têm a disponibilidade de fazer, querer acontecer numa cidade a arte, a cultura, isso as pessoas só têm a ganhar. Então, por mais assim que seja difícil, porque a gente sabe que envolve muita gente, são muitos eventos, então precisa realmente de pessoas envolvidas, de boa vontade política e tudo mais, para que isso se realize, se concretize e não se perca.
Porque acho que para o ano que vem, para os demais anos, sempre tem algo aqui que foi legal, que foi aprendido e que pode ser aprimorado, e tudo isso precisa de muito apoio, porque as pessoas se encantam, né? Por exemplo, na palestra que eu bati o papo lá com os professores, estava lotado, eles gostaram, a gente conversou. Então, você percebe que as pessoas se interessam. Então, o apoio da cidade, né, da prefeitura, é muito importante para tudo isso, para o Instituto, né, para ajudar isso, porque o interesse é um só, é trabalhar a literatura, trabalhar a arte, a cultura. Isso enriquece as pessoas e uma cidade toda. Olha, eu acho que participar de uma semana como essa, assim, na verdade pensar essa semana Elia José, esse Instituto Cultural Elia José, numa cidade como essa, né, em Guaxupé, eu acho que o Instituto tem uma importância muito grande, ele tem assim, um trabalho muito grande ainda a ser desenvolvido, porque eu vejo pelo menos o Instituto em 2 eixos. Um que é manter a memória do Elia José, preservar essa imagem dele e levar adiante tudo que ele pensava sobre o trabalho com a literatura, né? Sobretudo com a literatura infantil e juvenil. E o segundo é um trabalho de promoção de leitura mesmo, assim, de ter um contato com as escolas, tanto as escolas da Prefeitura do Estado quanto as escolas particulares, né, num trabalho cada vez maior de formação de leitores, dos novos leitores, o que é essa mediação de leitura, o que é pensar essa literatura de uma forma viva, de uma forma interessante, que realmente sobreviva aos muros escolares, não fique aquela coisa ainda ligada apenas à obrigação e o dever de casa. Por isso a importância da semana, né? Porque, vamos dizer, é um começo, mas assim, tem que começar a mobilizar as pessoas para isso, né? Porque eu acho, como a gente falava, hoje em dia as coisas estão tão fáceis, você pega o mais fácil, né? Você chega em casa, tá cansado, você pega, é muito mais fácil, você liga a televisão, né? Aquilo lá é sei lá, te desliga do mundo, né? E eu acho que aos poucos as pessoas têm que se tocando, né? Têm que se sensibilizando, né, com o livro. E eu acho que isso é um começo. Eu acho que a semana, vamos dizer, a gente até vai ter uma atividade de circo, uma atividade de música, outras coisas que talvez sejam atrativas, mas para as pessoas começarem a mergulhar nesse mundo, né? Porque eu acho que é uma questão de ser apresentado a ele, né? Então, de repente, sei lá, ouvir uma palestra interessante, acho que faz muita falta nessa cidade isso, né? Então, assim, eu acho incrível a possibilidade de ter, porque, assim, eu senti muita falta, muitos anos aqui, de ter atividades culturais. A gente, para ter alguma atividade cultural, tinha que se deslocar para fora. Então, de um tempo para cá, está começando a ter isso na cidade, né? Agora, é questão da gente começar a mobilizar as pessoas e ver como atrair essas pessoas para cá, né? Pessoas interessantes, que possam fazer uma palestra, possam falar de livros, né? Eu vejo que até agora eu falei sempre com uma pessoa, pai do Abílio, proprietário do São João, sócio do São João, e a minha relação nesse período com Elia José, com a Silvinha e depois com o Instituto foi sempre muito grande. E agora, nesse momento, eu vou falar um pouco como prefeito, que sou há 7 meses. Eu vejo que todo e qualquer prefeito que estiver
à frente de uma cidade, se não abraçar a causa da cultura e de um instituto como o Instituto Elia José, eu acho que está indo contra, com certeza, a natureza do povo. A natureza do quê? Da cultura. Um povo sem cultura é um povo sem história. Um povo sem história é um povo sem vida. Então eu acredito muito no Instituto Elia José, acredito muito que nós temos que continuar apoiando. Quem tem que agradecer o Instituto Elia José é a própria prefeitura, não o Instituto agradecer a prefeitura. O Instituto Elia José mostra o que é a nossa cidade, mostra o folclore da nossa cidade, mostra os artistas da nossa cidade e, efetivamente, a cultura. E a cultura é a base de um povo, a história é a base desse povo.